Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema, passando por cima da inveja. E nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e eu vou ler o versículo 3, que diz assim: Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? As palavras inveja e ciúme são quase sempre intercambiáveis, até nas escrituras, mas existe uma significativa diferença entre elas. A inveja aparenta benigna e útil. É o comportamento típico da pessoa que ressente de todos os que tem. É silenciosa e sinistra, pronta para se regozijar com o infortúnio dos outros. O ciúme, entretanto, refere-se a possuir algo e viver com medo de perdê-lo. Está sempre à procura de um novo rival. Longe de ser benigno e sutil, o ciúme é grosseiro e cruel. A Bíblia manda que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Mas o indivíduo consumido pela inveja faz exatamente o oposto. Alegra-se com o sofrimento do outro e sofre quando estão todos dançando de alegria. Desse ponto de vista, a inveja é o mais solitário dos vícios. Ela nos isola porque todos se transformam em potenciais inimigos. Em Provérbios 14:30 lemos: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma forma de apodrecimento. Vai se entranhando, destruindo a inocência e confiança e a virtude. O coração em paz, ao contrário, é a vida do corpo. Sem inveja, você será saudável, feliz, caminhará a algum lugar na vida. Mas quando cede ao ciúme, você anda em círculos infinitos de falta de esperança. Encontramos o ciúme em alguns círculos proeminentes ao nosso redor. O ciúme anda em círculos de proprietários. O primeiro lugar onde procuramos o ciúme é no círculo daqueles que se baseiam no materialismo. Os que construíram seu mundo no reino do materialismo são alvos fáceis da inveja e do ciúme. Veja a referência a Isaac, filho de Abraão. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, versículos 13 e 14. Os filisteus não suportavam que Isaac possuísse tantos bens e começaram a invejá-lo. Mesmo que os invejosos tenham tudo para suprir as suas necessidades, nunca ficam satisfeitos. Seus olhos não estão no tesouro que possuem, mas no que os outros têm. Natã contou a Davi a história de um homem que possuía o maior rebanho da região e cobiçou a única ovelhinha que o outro possuía. É assim que funciona. Precisamos ter cuidado para não condenar a riqueza em si. Muitas famílias são ao mesmo tempo ricas e consagradas a Deus. Conhecemos pessoas que possuem fartura de bens materiais, mas investem cada centavo na perspectiva do reino espiritual. Mas, de modo geral, não podemos deixar de observar que quase sempre o materialista rico fala sobre os bens do outro. Alguém tem uma casa maior, alguém tem um carro mais veloz ou uma casa de veraneio mais espaçosa. No Antigo Testamento, há a história de um homem chamado Coré, que invejava a posição de autoridade entre os israelitas ocupada por Moisés. Coré liderou uma facção rebelde que disse uma vez a Moisés e Arão: Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Números 16:3. No Salmo 106:16, lemos que eles no acampamento tiveram inveja de Moisés. Depois de percorrer a história dos reis de Israel, vemos a dupla ciúme e inveja atuando várias vezes. Reis que se apoderam do trono por meio de atos traiçoeiros e acabaram também sendo traídos.
É um círculo vicioso de inveja que sempre se encontra nos corredores do poder. No Novo Testamento, vemos o Sinédrio. No livro de Atos, o conselho dos líderes hebreus estava aborrecido com os novos cristãos, os quais estavam implantando um novo código de vida. A história nos conta que o sumo sacerdote e os saduceus ficaram tão ressentidos que começaram a mandar os cristãos para a prisão. Isso porque os apóstolos ficavam, dia após dia, mais populares. Pedro e Paulo gastaram um tempo valioso resolvendo controvérsias. Até entre os discípulos houve disputa sobre quem ia sentar ao lado de Jesus no céu. Estude a saga de Saul e Davi para ter uma noção de como o círculo do desempenho funciona. Desde que Davi venceu o gigante Golias, Saul sentia a chegada de um novo herói e rapidamente o ressentimento se espalhou em seu coração. Depois, Saul dedicou o resto da vida caçando Davi a fim de matá-lo. O ciúme tomou tanto espaço no coração de Saul que o Espírito de Deus se retirou dele. O ciúme começa em casa e, antes de qualquer instituição, é a família que ele quer destruir. Tudo começa no princípio da história com o ciúme de Caim e o assassinato de Abel. Vemos o ciúme também entre Esaú e Jacó. E no Novo Testamento há o irmão mais velho da história do filho pródigo. Talvez o ciúme mais dramático de todos tenha sido o dos filhos de Jacó. Jacó não escondia seu favoritismo e presenteava generosamente o mais novo, José, o que fez com que os irmãos dele quisessem vê-lo morto. O ciúme, portanto, anda em círculos, quer seja no círculo familiar, quer nos relacionamentos, quer nos negócios. Estamos propensos a encontrar com ele. O ciúme invade todos os caminhos da vida. Precisamos estar vigilantes e cuidar de cada círculo que habitamos. Vejamos duas características fundamentais. O ciúme destrói os outros. Vimos já exemplo disso, começando pelo assassinato de Abel. As pessoas perdem a vida por causa do ressentimento de outras. Outros perdem o emprego e a reputação. Vidas são destruídas pelo ciúme e pela inveja, que são venenosos a ponto de conseguirem nos levar ao impensável e ao irracional. E o ciúme nos destrói. A maior vítima da inveja é o próprio invejoso. Caim destruiu Abel, mas destruiu a si mesmo com isso. O ciúme de Jacó o sentenciou a anos de peregrinação e dificuldades. José se estabeleceu no Egito, mas os seus irmãos sofreram sob o fardo da culpa durante anos. Saul perseguiu Davi, mas a única pessoa que destruiu foi ele próprio. E também os que estavam tão enciumados de Daniel que o lançaram na cova dos leões. Depois, esses ciumentos foram lançados e devorados instantaneamente. O ciúme acaba devorando todos que a ele cedem. As Escrituras tratam do ciúme como desobediência pecaminosa. Pedro diz que devemos nos despojar dele e abandoná-lo. 1 Pedro 2:1. Tiago diz que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Paulo escreveu sobre a inveja em Romanos 13:13. De acordo com Mateus, foi a inveja que levou Jesus à cruz. Ciúme e inveja estão ao lado da orgia, da bebedeira, da lascívia, do homicídio e da malignidade. Não temos condições de mandá-los embora simplesmente como defeitos de personalidade, mas precisamos tomar 4 atitudes. Primeira, renunciar o pecado do ciúme. No mínimo, a inveja e o ciúme causam-lhe dor profunda na alma e estragam os seus relacionamentos. No máximo, consome você e a todos ao seu redor. Comece chamando-o de pecado. Depois, vá para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Lembre do seu rival em oração. Jesus nos mandou mais de uma vez orar pelos nossos inimigos.
pois sabia que se conseguíssemos fazer isso sinceramente, a batalha seria vencida. Quando oramos pelos nossos inimigos e influímos nos sentimentos que desejamos nutrir, Deus não só nos recompensa, mas também sempre faz milagres em nossa vida. Ore pela pessoa de quem você tem inveja. Ore diariamente por ela. Veja que Deus vai honrar a sua fé e mudar o seu coração. Terceiro, confirme a bondade de Deus para você. Se levássemos a vida na certeza de que Ele nos deu tudo, como poderíamos ser ciumentos? De quem ou de que teríamos inveja? Deus o tem abençoado muito além das exigências realistas que você poderia fazer. Se tão somente conseguíssemos enxergar a extensão em que somos beneficiados pelas maravilhosas e preciosas bênçãos de Deus e pela graça da sua paciência com nossas incontornáveis imperfeições, não nos atreveríamos a parecer com nem um pouco sequer de inveja. Quarto, reacenda o amor de Deus em seu coração. O amor, não inveja. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13:4. Paulo está nos dizendo que inveja e amor não podem permanecer um na presença do outro, pois estão muito perto dos opostos e funcionam como polos magnéticos. A inveja repele a força do amor, embora atraia muitas emoções indignas, como as de Gálatas 5. O amor, por sua vez, repele a inveja, com certeza. Portanto, o amor é a resposta. Somente experimentando a presença transformadora do Senhor, o seu coração pode ser transformado. O Espírito Santo lhe dará a mente de Cristo, sua perspectiva e sua atitude de serviço para com as pessoas que você, de outro modo, invejaria. O perfeito amor lança fora o medo, mas também joga fora muitas outras coisas. Joga fora a inveja, expulsa a ira, o ressentimento e o desânimo. E que cada um de nós possa colocar em prática tudo isso que nós estamos falando. Pratique o amor, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estamos aqui diante do Senhor, em primeiro lugar te agradecendo, porque sabemos, Pai, que sem o Senhor nada, absolutamente nada podemos fazer. Mas hoje aqui, Pai, estamos aprendendo que não podemos permitir que o ciúme, que a inveja venha nos dominar. Mas nós queremos que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a amar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz a tua palavra. E nesse momento, derrama sobre o coração meu e de cada pessoa que está nos acompanhando, cada dia mais, o amor do Senhor. E desde já nós te louvamos e te agradecemos, para que possamos passar por cima desse sentimento ruim, que é o ciúme e a inveja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.